Começa agora o Internews, seu resumo semanal de notícias da Rádio ESPM. Muito boa noite, minha gente. Hoje é dia 2 de junho e como diz Chico Pinheiro... Sexta-feira, hashtag graças a Deus. Graças a Deus. Eu sou o Charles Campos e esse é o Internews Online na sua sexta-feira. Muito boa noite, Fernanda Gianchini. Boa noite, Charles. Boa noite, Bia. Boa noite. Eu queria soltar uma bomba assim. Sense8 foi cancelado. Como assim, Fernanda Gianchini? Netflix, que decepção. Já a Fernanda Gianchini vem com os destaques Vai de ter como gente isso chorando, aconteceu. gente Exatamente. chorando já, gente. E aqui ao meu lado, Beatriz Consolim. Oi. Qual a sua bomba de Boa hoje, noite, Beatriz? Char. Boa noite. Hoje eu vou falar um pouco de um nome aí que tá muito sondado no Palmeiras, é o Diego Tardelli. Será que ele vem? Será que ele não vem? Será? Já já você conta pra gente. Solta a buzina que o Internews tá no ar. Vamos de pensamento do dia para começar bem aí o seu fim de semana. Dizem que se a gente viver como querem que a gente viva, a gente não vive. Verdade. Então, por favor, vamos viver aí, vamos nos permitir, não é Do isso? nosso jeitinho, né? É Verdade, isso aí. sem se importar com o que os outros falam. Isso. São 7h05, que rádio você ouve? Rádio ESPM, jornalismo que transforma. Esse é o jornalismo que transforma. Vamos direto saber como está a questão do trânsito, como está aí o motorista nesse momento. A cidade registra 34 quilômetros de lentidão ali na Zona Sul. No centro são 11 quilômetros, Zona Leste 13 quilômetros. Ao todo, na cidade de São Paulo, são 128 quilômetros de lentidão. Está acima da média aí dos últimos 30 dias. E parece que o inverno chegou antes em certas cidades. E tá frio, hein, Eu Charles? percebi isso daí hoje de manhã. Em alguns municípios do sul e do sudeste do país, o frio já está entre nós. São Paulo registrou a madrugada mais fria de 2017. A média da temperatura mínima da cidade foi de 11,5 graus, de acordo com o CGE. Isso é frio, hein? É Isso frio pra bem caraca. E frio. pode piorar no fim de semana também, hein? E falaram que ontem, essa madrugada ia fazer 8, alguma coisa assim. Gente, Não, eu não foi- tô pronta pra isso. Foi a madrugada mais fria do ano. Exatamente. Não tô E de pronta. manhã também, eu fui pra academia morrendo de frio, gente. E agora? A gente não vai sair daqui não hoje, tá muito frio. Vamos lá. Apelidado de Homem da Mala, o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures perde o foro privilegiado e corre o risco de ser preso por decisão do STF. Os detalhes direto de Brasília com o repórter Gabriele Bezerra. O procurador da República, Rodrigo Janot, voltou a pedir ao Supremo nesta quinta-feira a prisão preventiva do deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. Loures foi flagrado pela Polícia Federal recebendo uma mala com R$500 mil na Operação Patmos, que tem como base a delação premiada dos donos da JBS. O pedido foi feito após o ministro da Justiça, Osmar Serralho, voltar para o cargo de deputado federal. Com o retorno, Loures, que era suplente de Serralho, perdeu o foro privilegiado. No recurso, Janot justifica que há provas que demonstram que o deputado atuou para obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Ainda de acordo com o procurador, a prisão de Loures é imprescindível para garantir a ordem pública e a instrução criminal. A decisão sobre o pedido de prisão será avaliada pelo ministro Edson Fachin, relator do processo. A Ariana Grande já está na Inglaterra para show beneficente. A artista chegou em Londres na manhã dessa sexta-feira. Ela fará uma apresentação no domingo para arrecadar dinheiro para as vítimas daquele ataque terrorista que teve lá em Manchester. O One Love Manchester será transmitido no Brasil pelo canal pago Multishow e vai ter muita gente. Vai ter Katy Perry, vai ter Miley Cyrus, Coldplay, enfim, muita gente. Excelente iniciativa aí, né? Tomara que consiga aí angariar bastante dinheiro aí para ajudar essas famílias que tiveram aí seus entes queridos aí vítimas dessa tragédia. E há 15 anos, Tim Lopes era assassinado. O jornalista foi torturado e morto enquanto investigava o consumo de drogas e o abuso de menores no Complexo da Penha. 6 dos 7 condenados pelo assassinato permanecem presos. Entre eles está Elias Maluco, chefe da quadrilha. Claro que o pessoal no Twitter lembrou essa data aí, muito aí memorável para nós jornalistas, né?
Verdade. E vamos ler aqui algumas opiniões que estiveram lá presentes nos tweets. Gustavo Cândido. Há 15 anos morreu Tim Lopes no Morro do Alemão. E o que mudou? Em 11 anos, 37 jornalistas foram assassinados. @Leonardo Souza. Há 15 anos Tim Lopes era morto. Hoje descobrimos que fuzis entram no Rio de Janeiro pelo aeroporto para abastecer os poderes paralelos. Que tristeza, amigos. Você que está acompanhando o Internews pode comentar na nossa live também, que o seu comentário também vai aparecer aqui no nosso programa. Deixa lá um recadinho pra gente. Por favor. O Torquato não garante a permanência de Daiello no comando da PF. Em sua primeira entrevista coletiva após assumir o cargo de ministro da Justiça, Torquato Jardim não confirmou se manterá o comando da Polícia Federal como está e ainda deu uma resposta polêmica ao ser questionado sobre segurança pública. Quando perguntado sobre sua experiência em segurança pública, Torquato disse que teve 2 tias e eles próprios foram assaltados. A resposta do novo ministro da Justiça inspirou muita gente a revelar supostos talentos secretos no Twitter, claro, porque é onde a galera gosta de falar, né? Entendeu, Fernanda? A primeira experiência que ele teve foi ser assaltado e ter as tias também assaltadas. Então muita gente no Twitter foi lá também falar: bom, eu também posso ser ministro de transportes, afinal eu ando de ônibus desde quando me entendo por gente. É isso. Essa é a opinião do @Rafael Fonseca. O Horácio diz assim: nossa, eu já fui muito mais assaltado, acho que tenho mais experiência pública que o atual ministro. Rafael, @Rafael, acho que posso ser ministro da Agricultura, tenho bastante experiência, pois já plantei vários pés de feijão na escolinha. @Fábio Martins, vi uma temporada inteira de Grey's Anatomy, logo posso ocupar o Ministério da Saúde. Só fazendo um PS aqui, eu não sei se vocês viram, mas essa semana um cara foi preso. Esta é a nossa próxima nota, viu? Essa é a nossa próxima nota já, porque antes a gente vai falar de moradia, porque o projeto Minha Casa e Minha Vida terá mais 170 mil novas contratações na faixa 1. Os detalhes Daniele Soares traz para você que está interessado aí em se inscrever no projeto. Serão anunciadas hoje novas contratações do programa Minha Casa Minha Vida em todo o Brasil. O presidente Michel Temer e o ministro das Cidades, Bruno Araújo, vão lançar as contratações na faixa 1. A meta para 2017 é contratar 170 mil novas unidades habitacionais nessa faixa, sendo 100 mil do Fundo de Arrendamento Residencial. O ministro também vai apresentar novos critérios de enquadramento e seleção de empreendimentos. Pela regra atual, a faixa 1 é destinada a famílias com renda de até R$ 1.800. Os valores mudam de acordo com a localidade e o governo pode subsidiar até 90% da unidade. O interessado pode se cadastrar na sua cidade e, se atender às exigências, deve aguardar o sorteio para o empreendimento no local. O candidato também pode ser atendido com um financiamento. Nesse caso, será feita uma simulação para saber o valor do subsídio e o interessado deve ir a uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica para pedir o financiamento. De Brasília, Daniele Soares. Agora vamos falar de Grey's Anatomy. Vamos lá. Charles, se você assistiu várias séries assim, House, Grey's Anatomy, todas essas coisas, você pode fazer uma cirurgia? Obviamente que não, né, Fernanda Gianchini? Não vamos comparar ficção com realidade. Eu vejo Vikings, eu posso criar uma super defesa para as próximas guerras. Nossa, gente, um jovem foi preso se passando por médico e diz que é formado pela série Grey's Anatomy. O Josias de Farias Júnior, de 19 anos, foi preso na noite de terça-feira em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, tentando se passar por um médico em um hospital. Os seguranças desconfiaram das suas credenciais e seguraram o rapaz até a chegada da polícia. O mais incrível é que ele tem um canal na internet e publicou um vídeo intitulado 50 Fatos sobre Josias Júnior. E nele ele afirmou que sua série de TV preferida é Grey's Anatomy, a série médica de maior sucesso do mundo, e ele ainda vai além. Ele diz que é formado em medicina em 12 temporadas de Grey's Anatomy. Ele acabou preso em flagrante, viu, Charles? Por furto e estelionato. Ele já tinha outras 10 passagens pela polícia por crimes semelhantes. Meu amigo. Tá difícil, tá difícil. Meu amigo, como é que você fala que você é formado em série? Eu fico aqui pensando, O que tá acontecendo com as pessoas, O gente? que tá acontecendo com esse mundo, hein? Não, amigão, fica aí, agora você vai pensar, vai estudar, talvez você volte aí Quem credenciado, sabe um dia, certinho. quem sabe? É isso Ou aí. não, né? Tem tempo pra isso, só tem 19 anos, vamos dizer assim, né? E mais uma violência no Rio de Janeiro. Tiroteio no Complexo do Alemão deixa 4 PMs feridos. Um dia após uma moradora ser atingida por bala perdida, policiais e traficantes entraram em confronto na região. Militares sofreram uma emboscada enquanto faziam patrulhamento e acabaram baleados.
2 agentes foram atingidos na perna, um de raspão na cabeça e outro por estilhaços no rosto. Confira na reportagem. 4 policiais militares ficaram feridos em um tiroteio no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira. Segundo o Comando de Polícia Pacificadora, agentes da UPP Nova Brasília realizavam patrulhamento de rotina na localidade conhecida como Beco do Gesso, quando foram atacados por criminosos armados. Houve confronto e 2 policiais foram baleados na perna. Um foi atingido de raspão na cabeça e outro por estilhaços no rosto. Eles foram socorridos para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde deles. Este foi o segundo confronto entre policiais e traficantes registrado na comunidade Nova Brasília nesta terça. Mais cedo, equipes foram atacadas na localidade conhecida como Capão. Ninguém ficou ferido. O BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais da PM, foi acionado para reforçar a segurança no local. Já a moradora do Complexo do Alemão, baleada durante um tiroteio no conjunto de favelas na tarde desta segunda-feira, não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com o Comando de Polícia Pacificadora, criminosos armados atacaram a base avançada da UPP Fazendinha, na localidade conhecida como Zona do Medo. Os policiais reagiram, houve tiroteio e os bandidos fugiram. Ainda segundo a PM, Marinete Menezes, de 55 anos, foi atingida na cabeça e socorrida por vizinhos para a UPA do Alemão. Ela ainda chegou a ser transferida para o Hospital Salgado Filho, no Meier, também na Zona Norte, mas acabou falecendo. Do Rio de Janeiro, Ícaro Matos. Muito triste realmente essa situação. Vamos falar agora de chuva, Nordeste em estado de atenção. A chuva já matou mais de 8 mil pessoas em Pernambuco e Alagoas. Mais de 48 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas nos 2 estados. A previsão do tempo para ambos os estados é de mais chuva nos próximos dias. O governo pernambucano decretou estado de calamidade em 14 municípios da Zona da Mata do Sul, devido às fortes chuvas que atingem o estado desde a última sexta-feira. Sem contar também que em Santa Catarina já temos 62 municípios atingidos pelas fortes chuvas também. São centenas de pessoas desalojadas. Ao todo, 36 mil alunos já da rede estadual estão sem aula. Esse é o panorama de Santa Catarina após os dias de chuva. Vários rios estão em níveis preocupantes e há risco de deslizamentos. Guido Mantega admite ter conta não declarada na Suíça. Em petição enviada ao juiz Sérgio Moro, a defesa do ex-ministro da Fazenda afirma que o saldo de R$600 mil foi obtido com a venda de um imóvel da família e nega o recebimento de propina. A conta teria sido aberta antes de Mantega chefiar a pasta. Mantega abriu mão do sigilo bancário e fiscal. Lembrando que nas delações ao Odebrecht, Mantega aparece como pós-Itália, o interlocutor ali da empresa junto ao PT após a saída de Palocci. E os delatores da JBS disseram que era Mantega quem administrava as contas do exterior em nome de Lula e Dilma, com 150 milhões de dólares. Nossa, se ele não falasse, eu não ia imaginar. Então, Vocês imaginariam fica esse spoiler aí pra sua mente. Delegado que investigava a morte de Teori Zavascki é assassinado. Na madrugada desta quarta-feira, 2 delegados foram mortos em um bar no bairro Estreito, em Florianópolis. Elias Escobar e Adriano Antônio Soares. Em janeiro, Adriano havia sido designado para chefiar as investigações envolvendo a queda do avião que matou o ministro. O ministro que era relator ali da Lava Jato no STF. Vamos entender melhor agora na reportagem. 2 delegados federais foram mortos a tiros na madrugada desta quarta-feira durante um tiroteio em um bar de Florianópolis, em Santa Catarina. Adriano Antônio Soares, de 47 anos, era o responsável pela Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele e o também delegado federal Elias Escobar estavam na capital catarinense participando de um curso de capacitação. Os 2 delegados federais estavam em um dos bares do bairro de Estreito quando acabaram atingidos durante uma troca de tiros, cujas causas ainda vão ser investigadas. Uma terceira pessoa baleada está internada na UTI de um hospital de Florianópolis. Foi justamente na delegacia chefiada por Adriano Antônio Soares, em Angra dos Reis, que foi instaurado o inquérito que apura as causas da queda do avião em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, viajava. O acidente ocorreu em janeiro deste ano. Na época, Teori era o relator da Operação Lava Jato no STF. Segundo a PF, a investigação do acidente que matou o ministro já tinha sido transferida para Brasília há alguns meses, onde está sendo conduzida por outro delegado, cujo nome não foi informado.
Corpo de Garrincha desaparece no cemitério do Rio de Janeiro. Parentes do craque Mané Garrincha e Prefeitura de Magé confirmaram que o cemitério municipal de Raiz da Serra perderam os restos mortais do jogador. O atleta morreu em 1983. Agora eles vão começar o processo de exumação para ver os corpos, de DNA mesmo, né? O que a família quer, porque ele não tem nenhuma documentação, não sabe o que aconteceu. Sim, exatamente. Isso também é um alerta, né, para vários outros cemitérios que perdem muitas documentações e várias pessoas ali são enterradas uma em cima das outras e se perde, né? Fica aí o alerta, né? E essa semana o Supremo discutiu o sigilo do WhatsApp. Será que vai voltar de novo essa novela? Mais uma vez? Será? Vamos ouvir na reportagem da Ana Luísa Prazer. O Supremo Tribunal Federal começou hoje uma série de 2 dias de debate em audiência pública para debater dispositivos do Marco Civil. Entre os assuntos está a possível interrupção do funcionamento do WhatsApp aqui no Brasil por causa de decisões judiciais. A principal polêmica é o sistema de criptografia do programa, que permite que somente os envolvidos na conversa possam ter acesso aos conteúdos das mensagens trocadas. Uma das hipóteses levantadas por membros do Ministério Público é que o aplicativo estaria sendo usado como ferramenta para cometer crimes. O maior impasse é a dificuldade de interceptação das conversas. A posição do WhatsApp Inc., empresa responsável pelo aplicativo, é que não existe meio de acessar os dados, já que a criptografia acontece de ponta a ponta. De acordo com o Ministério Público, esse é um claro desrespeito ao artigo 11 do Marco Civil, que prevê que as empresas devem fornecer dados, quando solicitados, que possam contribuir com a verificação do cumprimento das leis brasileiras e que o próprio Marco Civil já prevê no artigo 12 a punição em casos de descumprimentos, que seria a suspensão temporária ou permanente das atividades. Demi Jetsks, membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, destacou a importância da criptografia e afirmou que essa tecnologia não inviabiliza a coleta de dados em investigações criminais. Ele ressaltou que existem ferramentas úteis e efetivas para a repressão de crimes. O professor da Universidade de Washington, Anderson Nascimento, explicou que o tipo de criptografia utilizado pelo WhatsApp é forte e somente com a criação de um novo protocolo, que daria acesso das chaves de códigos às autoridades, seria possível fornecer dados contidos nas trocas de mensagens, e ressaltou que a decisão de recriar ou não os protocolos não é simples. Segundo Anderson, decidir entre recriar ou não protocolos de quebra de criptografia terá sérias consequências, independente das escolhas. A audiência de hoje vai até às 4 horas da tarde e será retomada na segunda-feira, dia 5 de junho. Zé Carlos. MP que flexibiliza licenciamento ambiental é alvo de protestos. O Ministério Público, organizações ambientais e até celebridades se manifestam contra o MP 759, que pode favorecer a ocupação ilegal de terras e até o desmatamento. E aí vários famosos e outras pessoas comentaram no Twitter sobre isso. Vamos ver. Bom, o primeiro que tem aqui é da Gisele Bündchen. Aí ele falou: depois de Mariana, regras do licenciamento ambiental deveriam ser mais rigorosas e não mais frágeis. #retrocesso ambiental não. Ela também falou: imagine 2 milhões de hectares da Amazônia regularizados para ocupação ilegal. É o tamanho de Sergipe. Retrocesso ambiental não. E o outro é o Alê. Ele falou: vocês falam, precisamos colocar o país em ordem. Por favor, façam suas palavras e refletirem as suas ações. Exatamente, né? Você imagina aí deixar isso aí assim, sem nada, ok, desmatamento, ok, cada um tomando conta ali. Não, a gente tem que proteger porque a gente tá sem áreas verdes aqui, né? Já é muito difícil. Vamos aí, Ministério Público, por favor, vamos trabalhar aí para proteger a nossa Amazônia. E o irmão de Suzane von Richthofen é internado com surto psicótico. Andreas von Richthofen foi abordado em um imóvel na região central de São Paulo. Ele estava desorientado e foi encaminhado ao hospital no Campo Limpo. Ele está internado na ala psiquiatríaca. Andreas, que hoje tem 29 anos, tinha 15 quando seus pais foram assassinados. A irmã dele, Suzane, foi condenada pelo crime. Um dos médicos que o atenderam, segundo o jornal Folha de São Paulo, chegou a afirmar que o quadro de Andreas é de esquizofrenia. O irmão de Suzane von Richthofen tem um quarto só para ele, evita o pátio e ocupa uma ala trancada na casa de saúde de Pirituba. Mas vale lembrar que o caso de estar envolvido com drogas é horrível para qualquer um, e não só porque é ele, gente. Exatamente. Não tem um dó só porque é ele. Você entrar na Cracolândia metendo bala em todo mundo e também cacetete não vai mudar. E tem muita gente lá que é empresário, é ex-artista. Quantas pessoas estão lá tiveram a mesma realidade parecida, pior que a dele? A gente não Exato. sabe, só quando é conhecido que...
sente Exatamente. isso. Coitado dele, porque teve a família tal destruída, mas coitado de todos eles que acabam cedendo A gente não sabe isso. as histórias de cada um. Exato. Vamos falar agora do menino do Acre. Ao que parece, a temporada do caso Menino do Acre, Bruno Borges, desaparecido misteriosamente no dia 27 de Saudades. março, está chegando ao fim. A Polícia Civil fez 2 operações na casa de 2 amigos de Bruno e encontrou, entre outras coisas, 2 contratos assinados destinados aos amigos, parte da renda da venda dos livros que ele deixou em seu quarto, junto com as paredes rabiscadas e a estátua de 2 metros. O primo de Bruno, Eduardo Borges, também teria envolvimento no caso. Um dos amigos de Bruno, Marcelo Ferreira, foi preso por ter omitido informações sobre o caso, o que configura falso testemunho. Ambos, Marcelo e Mário, tinham em casa contratos assinados de distribuição dos lucros da venda dos livros lavrados em cartório, exatamente no dia em que Bruno desapareceu. Então eu tô confusa, ele fingiu, é isso? Só pra vender? Fingiu Eu não tô... total e tá desaparecido e tá lucrando. Pô, mas com eu isso. tava mó feliz com essa história. Vamos esperar aí. Feliz. Ah, é que era uma baita história, tinha estátua lá, parecia alguma coisa mais emocionante. Vamos aí No aguardar. final não tem tanta graça. né? Exatamente. Chegou a hora do esporte, são 7h24, Beatriz Consolinho. Vinhetinha. Eu adorei essa vinhetinha que vocês deram pra mim, gente. Obrigada. Eu vou começar falando de um nome que tá deixando a torcida do Palmeiras enlouquecida. O técnico do Palmeiras, o Cuca, já tinha falado que ele quer um centroavante, porque o Palmeiras vendeu o Barros, vendeu o Rafael Marques, então ele quer um centroavante. E o nome que tá deixando os palmeirenses enlouquecidos é o de Diego Tardelli. Ele que tá assim, ele tá na China agora, tá no Shandong, mas assim, tá jogando muito, tá fazendo vários golaços, tá mandando muito bem lá, destruiu aqui no Atlético Mineiro, ele é centroavante, mas ele joga pelas pontas também, e seria uma ótima para o Palmeiras, né, até porque o Borja tá um pouco assim, ainda não vingou. E, adivinha, ele postou no Twitter dele uma imagem lá nos stories, aonde que ele tá? No Brasil. Só que ele veio só passar uma semana de férias, mas é claro, né, se ele tá aqui no Brasil, todo mundo já ficou enlouquecido. Fumaça, fogo. Exatamente. Mas o agente dele e os pais já falaram que ele não pretende voltar pro Brasil definitivo, que são umas férias. Mas, né, a gente fica na expectativa aqui esperando. Sim. Agora eu vou falar de um caso engraçado. Vocês têm o Vinícius Júnior, é uma nova revelação do Flamengo. Foi vendido pro Real Madrid por 45 milhões de euros. Você acredita que o pessoal do Twitter encontrou uma conta antiga dele? Gente, é hilário, é hilário. E um post que eles acharam é assim: eu já tenho praticamente tudo pra ser rico, só falta dinheiro. E agora ele tem o quê? Ele tá vendido por 167 milhões de reais, tá bom pra Nunca vocês? deixe de sonhar, é por isso importante o pensamento do dia aqui. Eu vou postar isso no meu Twitter também, vai que acontece. Ele já pagou a conta dele, infelizmente, mas assim, vocês podem copiar isso daí, vai que dá a mesma coisa, Vai que entendeu? dá certo, Não, e é exatamente, muito engraçado, ele postava coisa falando que a menina não tava dando bola pra ele, postava foto, feliz... Gente como a gente, não é mesmo? Gente como a gente. Não, e não precisa nem falar, né? Foi todo mundo retweetar, comentar, começaram a zoar, mano, ficou muito engraçado isso Eu vi daí. uma foto também semana passada do Gabriel Jesus pintando a rua numa Gente, Copa. Gente, ele é E, muito gente, pelo fofo. amor de Deus, quando é que a gente iria imaginar que ele seria o maior craque aí das Exato. Copas? Não, e assim, ele voltou defendendo da o Brasil? Europa, tava de férias, onde que ele foi? Jogar bola lá na rua com os É moleques, isso, né? tá empinando bike. Ele postou um vídeo empinando bike. E agora, isso só aí. pra encerrar aqui, vamos só falar de uma que bombou hoje de manhã, né? O Luiz Araújo não é mais jogador de São Paulo, ele foi pro Lille da França, foi vendido por 8 milhões de euros. Jogador, assim, ele veio da base de São Paulo, ele tava passando por uns altos e baixos, mas a última fase dele, ele tava jogando bem e tal. Agora não é mais. E tem mais outros 2 jogadores do São Paulo que são titulares como ele, que podem sair, que é o Thiago Mendes e o Júnior Tavares, né? Então, assim, torcedor do São Paulo tá nessa expectativa, porque, pô, perder 3, já perdeu 1, vou perder mais 2, a gente não sabe, vamos ficar de olho aí. Vamos aí. É isso então, É Beatriz isso, Consolinho? obrigada. 7h27, chegou a hora de a gente saber o que os famosos apontaram, os barracos, os babados, tudo que é ado. Fernanda Traz pra Jaquini, gente, Fê. Fofoca News chegando aí. Olá, olá. Olá, olha essa musiquinha. Nossa, muito É eu sua amei, cara, Fê, eu achei- amei. Passou, gente. Vou começar falando de Masterchef. Vou falar rapidinho hoje. Tem bastante coisa. Teve briga no Masterchef. A Caroline, ela resmungou na frente
da Paola e do Fogaça e do Eric Jacó. Teve treta? E aí teve Torta a de briga e ela fica sugerindo que tem armação no programa. Enfim, ela não quis provar o prato dela, ficou puxinha. Na verdade, ela não queria ir, né? Vamos falar a verdade. Ela não queria ir pra esse negócio de repescagem. Ela falou não aceitou que tava, perder. Tipo, ela tava de boa, tava debruçada no balcão, fazendo caras e bocas. Aí o Fogaça tava ficou... lá já com cara feia. Eu cheguei a assistir também esse episódio. Não quer, não vai, né? A Paula ainda falou pra ela, ninguém te obrigou a fazer inscrição, ninguém te obrigou a participar. Parece que tá lá vir. porque é obrigada, pelo amor de Exatamente. Deus. E a Paola é uma pessoa super fofa. Você imagina ela falando isso, gente. A pessoa tem que ser briga muito com a Paola, doida. pelo Quem amor de briga com a Deus? Paola Carrocelha? Quem Aí mais? tem Anitta. Anitta lançou o single novo. Essa bicha tá que tá, hein? Gente, olha lá. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá destruindo essa menina, hein? Ela lançou Paradinha, ela gravou em Nova York. E agora ela tá tentando ingressar uma carreira internacional. Tá. Aí uma coisa maior. Ela fez também, semana passada que eu falei, o feat com a Iggy. Vamos ver, espero que ela consiga, né? E, o clipe ficou bem legal. E ela fica fazendo quadradinho, ensinando pra todo mundo lá. Agora é quadradinho em Nova York. Pode subir o som um pouquinho, vamos curtir um pouquinho de som, que é muito bom, né? Todo lugar é válido, né, pra dançar essa paradinha aí, porque tem ela dançando no metrô, dentro do supermercado, Exato. tem uma vovozinha dançando, vai sair um grande hit aí do momento, né, gente? E a última coisa de hoje, a Renata Vasconcelos fez a chamada do Jornal Nacional de roupão. Opa! Eu queria estar de Tá roupão. fácil, do gente. jornalismo Vamos de roupão global. aqui também? Vamos de Inovação, roupão. vamos ir no próximo de roupão. Ela apareceu com uma espécie de um roupão, também parecia, sei lá, uma camisola, um kimono. Era roupão mesmo? Achei que fosse uma roupa que Então, parecia um roupão, Eu na não verdade. sei, eu acho que ninguém nunca vai saber. Mas Ela vai parecia negar. um roupão, parecia. o pessoal do Twitter sabia que era um roupão e já disseram. Renata Vasconcelos Você tá esqueceu. atrasada, já vai do Jornal Nacional direto pra aula de karatê. Claramente eu de manhã chegando no trabalho de roupão. Muita e gente pijama. também falou que a meta de vida é chegar no trabalho de roupão. Nossa, Quem eu nunca sempre saiu de quis, pijama, gente, vai? Eu já socorro. saí. Quem Já nunca, saí com a camiseta né? do pijama. Exatamente. E é isso por hoje. É isso por hoje, então? Mais uma coisinha. Vai sair um filme sobre a história do Voldemort antes da história do Harry Potter. Ansiosos Tá de que vai sair no brincadeira. final do ano. Muito bem. Vamos dar um giro pelo mundo rapidinho, que tem notícia aqui que aconteceu agora. Alarme terrorista em festival de rock alemão. O festival Rock am Ring, que acontece na cidade alemã de Nürburgring, foi interrompido nesta sexta-feira, dia 2, pela polícia devido a um alarme terrorista, enquanto era efetuada a evacuação das mais de 10 mil pessoas presentes no local. Essa notícia aconteceu agora aqui, a gente pegou da agência AEF Brasil, e aí vai desenrolar aí. Por enquanto parece que foi algo grave, assim, mas conseguiram evacuar ali o local onde estava tendo esse evento. E uma última notícia também, o Trump anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Na tarde desta quinta-feira, Trump anunciou que os Estados Unidos deixariam o tratado que propõe medidas para a diminuição de mudanças climáticas. Entre elas está a redução da emissão de gases que agravam o efeito estufa e a manutenção do efeito global dos 2 graus. Então aí tá gerando também muita discussão, o Trump saindo aí, né, desse acordo de vários países. Parece que ele não se importa muito, né? É isso então, minha gente. Deixa eu agradecer aqui quem nos acompanhou durante todo esse momento. Alô, Marcelo Bonora, Nicole Passerani, todo mundo ligado aqui na nossa live, muito obrigado. Obrigada, 7h32, gente. Assiste Fernando mesmo, aqui. gente. Isso Acompanha aí. aqui, estamos aqui toda Curta, sexta. compartilhe, toda sexta estaremos aqui. Um ótimo fim de semana. Acho que a gente vai acabar com o Jason Derulo, que fez uma parceria muito legal com a Nicki Minaj essa semana também, bombom. Olha aí, Nicki escuta Minaj esse tá som. em alta, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Até Bom semana fim que de vem. gente. Bom fim de semana. Valeu. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. No. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la.